Como a música entrou na sua vida até você virar esse sucesso todo? Nossa, então já vamos lá, de flashback, cara. De Goiânia para o mundo. De Goiânia para o mundo. Tem esse fato bem interessante sobre mim. Eu sou de Goiânia, nasci lá. E todo mundo fica muito chocado. Eu moro aqui em São Paulo tem 5 anos, eu acho, quase 5 anos. E as pessoas sempre falam, como assim você é de Goiânia? Eu falei, sim, cara, nasci na cidade sertaneja. Como você é de Goiânia e não é sertanejo, né? Exato, cara. E a música entrou na minha vida, cara, música foi o que me deu vontade de ser alguma coisa. Eu lembro essa é uma história que eu sempre falo por aí, e é muito real. Eu sempre, acho que com 6 anos de idade, assim, eu lembro do meu primo mostrar Avril Lavigne, e a primeira lembrança que eu tenho da música ser uma coisa que me motivou a querer ser alguma coisa, sabe? Quando você olha uma coisa, quando você é criança e você fala, meu Deus, eu quero muito ser assim, quero muito fazer isso. E desde então eu sempre enchi o saco dos meus pais e botei na minha cabeça que eu ia viver da música. Minha mãe por muito tempo falou, vai sim. Senta lá, Cláudia. Vai sim, amor, vai sim, vai dar tudo certo, tá? Mas meu pai, ele botava mais fé até, assim, no começo. Aí ele me ajudava a comprar violão, gastei com violão, me dava violão de presente. Minha mãe chegou a pagar aula de violão pra mim. Eu não queria fazer coral na escola, porque eu não queria cantar com ninguém, eu queria cantar sozinha. Só você brilhando no palco. Eu queria cantar sozinha, e aí eu preferi fazer violão na escola. E aí... E assim, só que aí quando a música começou a ficar um pouco mais sério pra mim, foi na igreja. E isso é uma coisa muito, acho que muito típica, muito comum, né? Geralmente as pessoas sempre começam cantando na igreja. E eu não diria que profissionalmente, sei lá, acho que até hoje é muito louco falar que eu trabalho com isso, assim, porque a gente tá sempre se aperfeiçoando e sempre aprendendo e sempre melhorando. Mas aí na igreja foi quando eu tive as primeiras experiências mais true, assim, sabe? Sérias, e com o público, né? Porque o público da igreja é um público fiel, um público que tá ali esperando, né? E tem aquela diferença também, que o público da igreja também não tá meio que nem aí, entre aspas, pra você, de certa forma. As pessoas estão ali pra ouvir o louvor, a música que você vai cantar, que às vezes na igreja não é nem uma música que você escreveu, não é uma música sua. Isso depende muito, né? Até eu achava, por muito tempo, achei que eu fosse ser uma cantora gospel, né? Tipo, que eu fosse cantar sempre em 4 paredes da igreja, ou cantar em conferências de igreja. Eu sempre achei que esse era o meu rumo, assim, muito tempo, sabe? E eu acreditei nisso por muito tempo, durante a minha adolescência, até eu... o meu processo com a música tá muito linkado com a minha vida inteira, assim, porque mexe com o meu sonho, mexe com o meu lifestyle, mexe com absolutamente tudo da minha personalidade. Vamos encerrar, vamos resolver isso aí. Pelo amor de Deus, vamos deixar nada pra resolver. Sem deixar de falar do The Voice, como foi essa sua participação neste fenômeno musical? Ai, cara, The Voice foi uma montanha-russa, assim. Eu ainda sou uma pessoa insegura. Eu não tenho não tenho problema em falar que eu sou uma pessoa insegura. Eu sou muito insegura, mas naquela época eu era a personificação da insegurança. Então foi muito complicado pra mim, tão insegura, estar ter ali, uma experiência ao vivo, na Globo, daquela magnitude. Mas se eu tava lá porque eu tinha que estar lá, e eu foi uma daquelas experiências que eu fui com medo mesmo, sabe? Morrendo de medo. E eu costumo dizer que, sendo bem profunda, assim, eu acho que talvez ir pro The Voice talvez tenha sido um dos meus últimos atos que eu lembro onde eu fui muito corajosa. E eu sinto que eu tô precisando, inclusive, de criar essa mesma coragem pra fazer certas coisas. Eu tô tentando, inclusive, achar dentro de mim de volta essa pessoa que teve essa Dai, que saiu de Goiânia pra meter o louco no The Voice. Porque eu tive muito medo. E eu fui mesmo assim. Até hoje estava falando sobre programa de televisão com o Igor, que é meu assessor. E eu falei, cara, programa de TV é um bagulho que me dá... Aliás, falando em shows recentes, como foi se apresentar no Festival Girls? Cara, foi muito legal, mano. É sempre uma... bom, tocar em festival é uma vitrine muito doida. Eu acho que mesmo que as pessoas às vezes não te conheçam, quando você tá ali num festival que você tem nomes como Sandy, Jojo, Alcione, Margareth Menezes, Alcione, e seu nominho ali no meio, e
um festival como esse que promove as com a potências pauta, femininas, exato, e né? com a pauta Só que mulheres tem, se apresentando. exato, e a estrutura que tem, foi muito legal. Foi um desafio porque eu tava ali numa situação foi de última hora. Teve quantos dias para se preparar para o show? Um dia e meio? Uma parada meio assim. E uma substituição, né? O que é sempre muito delicado de fazer, porque os fãs daquela artista e a gente que ali tá substituindo não tem nada a ver com o bagulho. A gente só tá fazendo nosso trabalho como qualquer outro. E a gente não falaria não para certas oportunidades, né? Então, não, imagina, eu vou substituir fulano, por que não? Né? Tipo, galera... não vou tocar aqui no Lollapalooza não, porque fulano cancelou, tá ligado? Porque eu não quero deixar a galera não tá à altura do fulano. Porra! Né? Então, o Festival Girls foi muito legal por ter tudo isso envolvido. E por mais que tenha tido essa questão da substituição, eu me senti muito bem recebida, a estrutura muito maravilhosa. Fama estava lá, inclusive, registramos momentos dos bastidores. Tudo. Temos conteúdos exclusivos do festival no @TV Fama Oficial. Corre lá. Tudo, corre lá pra ver, porque foi muito especial mesmo. E foi um dos primeiros festivais que eu, de fato... Não, eu lembro de ter... Não primeiros festivais que eu lembro de ter me divertido muito, mas esse eu consegui ficar tipo, assistir show na galera e ficar com meus amigos ali sentado debaixo da árvore. Eu acho que isso que é um festival meio que deve ser, sabe? E foi bem legal pra mim depois de cantar no palco, eu fui a primeira a cantar, né? Então também, além de tudo, também teve essa responsa de abrir o festival, de ser a primeira a cantar. Inclusive meus fãs que apareceram lá, um beijo. Vocês fizeram tudo. Vida, falar que a vida não passa disso e é sobre isso, sobre altos e baixos e o óbvio, o clichê. E eu falei, não sou só eu que passo isso, é todo mundo, então bem-vindo ao clube. É todo mundo, foi meio que desse lugar. E como é este clube dos sonhos frustrados? É um lugar de... Interessante essa pergunta, porque é um lugar muito subjetivo ao mesmo tempo que é um clube, porque... Tem que ser um clube pra mim, no meu ponto de vista, que aceita a subjetividade das pessoas. Então, não são pessoas que têm o mesmo sonho, não são pessoas que têm a mesma cor, que têm a mesma sexualidade, não são pessoas que têm a mesma personalidade, são pessoas que se conectam por terem sensações parecidas na vida, por terem aspirações altas na vida, ou simplesmente por terem frustrações na vida, ou por quererem algo da vida. Porque eu sofria muito bullying na escola. É mesmo? Porque eu fui aprender violão, todo mundo queria... Eu não tinha contato com a viola caipira ainda, porque era muito difícil de achar esse instrumento. Meu tio estava tocando e ele falou assim, essa viola vai ser sua, essa viola vai ser sua. Enfim, um dia ela veio realmente para mim. Sofria muito bullying na escola porque a galerinha queria tudo cantar música mais moderna. Tava na época do Titãs. Meu professor de violão chegou para mim e falou assim, vou te ensinar musiquinha, então vamos lá. Minha mãe colocou eu na aula, né? E eu queria aprender música caipira, música sertaneja. Ele, não, vamos aprender outras coisas. Ele me ensinava 14 bis, que era bom também. 14 bis. E a primeira música foi... Peixe quer mar, ave quer voar, eu quero amar o amor. E eu falava, professor, não quero aprender isso, não. Eu quero cantar aquelas músicas que eu ouço, que minha mãe mostra pra mim lá do Zebetio. Fala assim, por favor, professor, quando que a gente vai tocar uma música de verdade? Zebetio, né? Minha mãe ouvia muito Zebetio. Eu também? De manhã a gente acordava pra escola, tava lá, gorda! Meu pai colocava pra gente viajar. Né, pai? Se estiver assistindo, olha o Zebete. Ai, que fofo, beijo pro pai. Pai gostava do que é bom já também. Também, criou um fiona bonita. A gente acordava... Dá certo essas coisas, essas infâncias assim, dá certo. E aí, enfim, isso entranhou de uma tal forma na minha carreira, na minha vida, que eu me apaixonei tanto por música que eu não me lembro de ter feito outra coisa na minha vida que não fosse música. Eu vivo de música desde os 9 anos de idade. Aí começou uma história de eu ganhando festivais. Minha mãe, de brincadeira, acabava me colocando lá no festival. Meu pai também, né? Me colocava no festival. Com 11 anos eu gravei meu primeiro disco, que foi esse disco que a gente falou que era um luxo. Né? Como era o nome de trabalho mesmo nessa época? Anaína. Eu vi. Anaína. Tinha até uma história muito engraçada, porque como eu usava um nome meio indígena, aí a gente fazia muito aquela região de litoral que tem muitas tribos ali ainda, né? Tinha muita tribo de índio. E a gente fez uns circos que os índios vinham em
peso pra ver a indiazinha, que o cartaz era eu, assim, com uma blusa bem fofa, branca, com um negócio na testa, assim, tipo uma fitinha na testa, representando uma índia mesmo, Tupi-Guarani. Nossa, aí os índios chegavam e traziam um colar, Ai, que trazia... meigos. Que eles não tinham uma grana, assim, pra pagar pra entrar. Minha mãe deixava todo mundo entrar em troca de tacape, colar, artesanato. É, mas é assim Brinco mesmo. de pena. Era uma delícia, assim, sabe? Minha infância nessa parte aí foi muito gostosa. Infância de rua, de bagunça, assim, eu tive pouca. Eu era uma criança briguenta. É mesmo? Nossa, eu socava o pau na molecada. Eu descia a lenha nos moleque. Os moleque brigavam com meu irmão, eu catava todo mundo de pau. Eu Gente, eu era assim briguenta. também. tinha, assim, um negócio Eu corria, estranho. viu? É, né? Corria. Os meninos não faziam firula comigo, não. Eu lembro que uma vez a minha mãe fez uma saia... Na época, aquelas sainhas de crochê. Sei. Ela comprou um sapatinho branquinho pra mim, sabe? Aquela sainha de Toda crochê. meiguinha. Toda fofa, Toda linda. bonitinha. Eu fui no aniversário do meu primo. Eu tinha o quê? Uns 10 anos de idade. Por aí. Eu achei aquela saia a coisa mais linda do mundo, né? Parecia uma saracura. As pernas finas, os campitos coisadinhos, assim, sabe? Mas com o sapatinho branco ficou... Meu primeiro sapato com saltinho, assim, sabe? Vamos eu, linda, maravilhosa, nessa festa. Aí o moleque começou a me atormentar lá. E me atormentou a noite inteira, esse menino falando na minha orelha. Chegou uma hora que ele me irritou tanto, que aí meu irmão falou, para de mexer com a minha irmã. Ele pegou e empurrou meu irmão caiu de bunda, assim. Foi a gota d'água, né? Você foi pra cima. Fui pra cima do moleque. Nós rolamos naquele chão de poeira, Quantos anos você tinha? uns 10 anos de idade. Na hora que eu entrei na festa, minha mãe falou, pelo amor de Deus, tinha grama no cabelo. Sabe aquelas cenas, assim, dantescas? Mas ele ficou pior. Pronto. defendeu. Porque em 2019, eu descobri que eu tive um câncer de mama. Uau. Tive um câncer de mama. E foi num exame assim, aleatório? Você quer um café? Foi aleatório. Eu quero. Foi aleatório. E nessa história de eu ter o câncer de mama, eu falei, nossa, e agora, né? Como que eu vou cumprir as minhas promessas de shows e tudo mais? Aí, se você faz uma quimioterapia ou se isso te afeta de alguma forma mais grave, né? Mas Deus também foi tão bom pra mim que foi bem na época da pandemia. Uma semana depois que Você eu viu como descobri, ele é? fechou tudo, gente. Tudo. Tem um açuquinha? E eu fiquei aí, sem açúcar. Ok, Eu sou calma. psicopata. Eu também. E aí fechou tudo. Você não precisou fazer químio, não precisou fazer rádio? A químio eu não precisei, mas a rádio eu precisei. Eu fui me tratar no Hospital de Câncer de Barretos. Tá, que é uma referência. Super referência. Porque eu tinha um plano de saúde aqui, mas assim, os hospitais estavam uma bagunça tão grande que ninguém conseguia fazer exame, eu não conseguia... Você imagina, você recebeu o diagnóstico de câncer e os hospitais fecharem as portas. Só atendia o Covid, não fazia mais assim exames. É O meu exame desesperador. mesmo demorou quase 20 dias para chegar o que Desesperador. problema. Eu já tinha operado, o médico já tinha falado que era, e o exame de confirmação não tinha chegado ainda. Louco, né? Mas estou curado, estou aqui. Até assim, mensagem para as mulheres que estão aí do outro lado. Gente, mamografia todo ano, Papa Nicolau todo ano, vai lá, corre atrás, faz o exame. Não espera acontecer alguma coisa. Mantenha ali o SUS em dia, sabe aquela coisa assim? Vai, Sim. faz o exame. Daqui 6 meses o exame, beleza, daqui 6 meses o exame. Mas já deixa aquela coisa meio correndinho ali, né? Pra você não tomar um susto e tudo mais. E fazer o seu exame, porque eu descobri a tempo, não tive invasão de linfonodos. Que bom. E consegui tirar 100%. Tô bem, esses tempos todos não precisei de mais nada. Tenho feito os meus exames, tá ó, joia. E enfim. Tava bem no vida início. Que segue. Bem no início. Vida que segue. Então não afetou totalmente a... Não. Que ótimo. Seu é natural ou você tem... Eu tenho meia teta. Ah. Eu tenho uma teta e meia. Você tem vontade de pôr silicone? Eu não sou monoteta, só tenho uma meia teta e meia. Mas tá bom, porque ele encheu de gordurinha. Então não Tá. ficou só uma cicatriz, assim, porque já E tá tudo bem? Tá tudo bem. Vontade nenhuma de colocar silicone. Olha. Porque, assim, por enquanto não tá me incomodando tanto. Tá, mochibinha, molinha, né? 51 anos, tal. Tenho um filho de 19, amamentei. Você tem um filho? Tenho. Menina. Devem ter visto esta bela loira maravilhosa que está aqui no Canta Comigo, certo? Certo, no Canta Comigo também, no Viola Minha Viola. Eu lembro. Né? Pois é.
Logo que Dona Inesita nos deixou, eu fui chamada para ser apresentadora do Viola Minha Viola, vários capítulos que eles estavam querendo lá reavivar, aquela história toda, assim, eles me chamaram, eu tive o prazer de reapresentar o Viola Minha Viola. E uma grande responsabilidade, porque era um programa em que ela ficou muitos anos, né? Era uma figura... 36 anos sem parar. Então, uma figura marcante. Você fala Viola Minha Viola, já vinha a pessoa em nossas mentes, né? Sim, assim, a alma, tanto que assim, eu como uma apreciadora do programa, sempre disse, né, assim, que a alma do programa era a Dona Inesita Barroso. Não tem jeito de substituir ou de fazer um programa parecido ou igual, assim, a gente tem que reinventar mesmo, porque ela realmente era a alma do programa, aquilo ali trabalhava de acordo com a alma e a vivência que ela tinha, né? Por ser uma mulher no pagode, no samba, que é um gênero que por muito tempo foi predominantemente masculino, você sofreu algum tipo de preconceito? Tentaram te diminuir de alguma maneira no meio por ser uma mulher cantando? Sim, eu acho que hoje a gente vive um momento oportuno, não só de mulheres no samba e no pagode, mas para a mulher fazer o que ela quiser da vida, né? A gente tem lutado para a gente ter, na verdade, o nosso espaço e essa igualdade, né? E logo que eu cheguei em São Paulo, porque eu sou de Joinville, né? Santa Catarina. Eu quero chegar nisso, de Joinville para o mundo. Isso. Vamos lá. E aí, há 10 anos eu tô aqui em São Paulo e eu lembro que os primeiros shows que eu fiz aqui foram shows difíceis, assim, porque eu acho que realmente as pessoas sempre saíram de casa para ir num samba e no pagode e sempre encontraram homens ali, grupos de homens, enfim, músicos. E aí, quando de repente tinha uma menina fazendo aquilo, muita gente não entendeu. Eu sentia um pouco desse julgamento só no olhar, assim, sabe? Então, assim, foi um espaço que ele precisou ser conquistado. E hoje eu vejo muitas meninas surgindo por aí, que isso é excelente, assim, porque eu acho que realmente nesse quesito a união, ela faz a força mesmo. Pra gente conseguir vencer esses obstáculos e barreiras, a gente precisa ter mais nomes, que foi assim que aconteceu, por exemplo, no sertanejo. E aí foi complicado, assim, realmente um meio extremamente machista. E aí a gente tem que mostrar no talento mesmo, que a gente tá ali porque a gente ama o que a gente faz, porque a gente nasceu com o dom e tal. É desgastante, é cansativo, mas a gente ama o que a gente faz. Teve algum episódio, de certa maneira, negativo que te marcou, assim, que você foi lá, mostrou e superou? Eu acho que esses primeiros shows, assim, o que eu tenho de recordação mesmo foram, assim, das meninas, tipo... e engraçado que o julgamento, ele vinha de mulheres mesmo. Complicado surpreendente, isso, né? Que era quem deveria estar ajudando. Exato. Mas eu acho que muito pelo fato de ser uma coisa muito diferente do que elas estavam acostumadas a ver e ouvir. Eu acho que hoje não tem mais isso, assim, vindo de mulheres. Acho que hoje, quando a gente tem algum tipo de episódio desse, vem de homens mesmo, tipo, ai, tu não é capaz e tal. Mas eu também não posso falar muito sobre os homens, porque eu também sempre fui muito ajudada por artistas homens. Então, cara, eu sempre fui muito agraciada, assim, com amizades muito verdadeiras e pessoas que realmente abriram portas muito significativas para mim e tudo mais. Então, é isso. Eu já quero começar falando de Batucada da Ana. Como que surgiu esse projeto na sua vida e como foi entre ter a ideia e o lançamento do projeto nas redes? Na verdade, a Batucada da Ana Clara surgiu antes da pandemia. Faltava 2 semanas e aí aconteceu todo o fechamento de tudo e tudo mais, que na verdade era para ser a gravação do meu DVD antes da pandemia. Acabou que uma coisa que a gente achou que ia durar 1 semana, 10 dias, durou 2 anos, né? E eu tive que, enfim, suspender, né? Fiquei 1 ano e pouco, assim, com o projeto parado. E aí, mesmo mais pro final da pandemia, a gente resolveu gravar mesmo enfim, com as normas da OMS e tudo bem restrito. Foi no quintal, recebendo exato, os amigos. Bem poucas pessoas. Mas o lance da batucada surgiu porque eu queria muito desmistificar
o lance do palco, assim, de deixar a galera longe do artista e tudo mais. E eu acho que o samba e o pagode, ele pede essa troca de energia, a galera mais perto, né? E eu adoro isso, então o projeto nasceu dessa ideia de fazer esse samba de uma forma mais desconstruída e de ter realmente o público perto. Na pandemia a gente não conseguiu fazer isso, porém no último domingo a gente teve a primeira edição da label Batucada Dona Clara aqui em São Paulo, que eu consegui ter o público, tudo que a gente pensou e idealizou desde o começo, que era de realmente trazer uma roda de samba, tipo no quintal de casa, com um ambiente familiar, com a galera mais próxima e tal, deu tudo certo. E eu tô muito feliz por isso, assim, foi só a primeira edição e se Deus quiser vão vir muitas outras pela frente. Muitas que vão vir aqui, cada vez que vier uma nova edição você volta aqui no podcast TV Fama pra contar pra gente as novidades. Deixar. Eu estava vendo que são 15 anos de carreira. Isso. Mas você tem apenas 29 anos. Você Exato. começou com quantos, afinal? Eu comecei cantando profissionalmente com 14 anos. Como é para uma menina de 14 anos já encarar hoje eu essa também rotina? não consigo muito imaginar isso, porque obviamente que hoje uma adolescente de 14, 15 anos, a gente já vê que já são pessoas, né, meninas muito mais ativas. Já criou uma trend no TikTok, já fez a dancinha, já criou o já ritmo. temos perfis na internet e tudo mais. Mas naquela época não era tanto assim, né? Então, hoje, assim, parando pra pensar, que loucura, né? De já em casa de show, cantando. Me apresentava com grupos de pagode lá da minha cidade, lá de Joinville. E hoje eu penso, meu Deus, os meus pais realmente confiavam muito em mim, né? Porque, obviamente que muitas vezes me levavam, me buscavam, assim, mas, né, tava naquele ambiente ali, à noite e tal. Então, assim, loucura. E nesse momento, para conciliar os estudos com a carreira, como que você fazia para administrar seu tempo? Eu terminei, né, o terceirão e tal, lá em Joinville. Aí eu fiz 2 anos de administração, parei. Fiz 2 anos de direito, parei. Porque daí já tava nessa loucura vindo pra cá. E aí, quem faz tudo não faz nada. Porque eu lembro que a gente já fazia show a partir de quarta-feira, se eu não me engano. E de quarta a domingo. Então, muitas vezes eu faltava na faculdade. E não consegui segurar a bronca, assim, até porque ficava nessa ponte Joinville-São Paulo. Ou se não ia pro Rio, porque tava gravando meu primeiro CD e tal. E era muita loucura, muita correria, assim. E como foi para você quando você decidiu sair de Joinville? Eu acho que foi uma coisa bem natural, assim. A saída de Joinville foi muito em busca de oportunidade. Afinal de contas, lá não é um berço, assim, de samba, né, de pagode. Obviamente, sempre foi uma cidade muito eclética. Mas, cara, São Paulo é o lugar onde acontece tudo, né? Ou as pessoas vão para São Paulo ou elas vão para o Rio de Janeiro. E naquela época me surgiu uma oportunidade para começar a trabalhar num escritório de show business aqui em São Paulo. Então, não tive muita dúvida para onde eu iria. E São Paulo foi um lugar onde me abraçou muito, assim, eu me sinto muito acolhida por São Paulo. Eu gosto muito daqui, acho que São Paulo é a cidade que não para, que é igual a minha, assim, igual a escolha que eu fiz de vida, da minha profissão, de estar sempre para cima e para baixo e fazendo tudo. Então, assim, eu adoro aqui, de verdade, assim. Gosto muito de Joinville, vou para lá sempre que posso, quando eu tenho um diazinho livre, assim, para poder visitar minha família. Afinal de contas, todo mundo mora lá ainda. Mas São Paulo acontece tudo, todo momento. Então, eu tô sempre na correria aqui. E você já voltou para se apresentar em Joinville? Muitas vezes. E o que você sente quando volta profissionalmente? É agora? diferente, né? Diferente. É como se tivessem, como se eu tivesse recebido uma chancela, assim. Tem o seu nome no letreiro. Isso, assim. valorizaram o meu passe. Plena, assim, né? Plena e maravilhosa. Um dia iremos atingir esta magnitude. Né? E aí você, novinha, entra no The Voice. Foi. Gente, que loucura! Foi, eu era super novinha. Quando a gente gravou as audições, eu tinha 16. E aí, quando o programa foi ao ar, eu tinha 17. E hoje você tem 18. Ai, obrigada! Maravilhoso. Não, eu Gustavo. tô com 23 hoje. Gente. Tô com 23. Mas foi super legal, assim, foi uma puta experiência. Foi muito lindo. Mas o que foi de ruim, assim? No Foi The ruim? Voice?
Cara, pra mim tudo era um grande sonho, assim. Porque e eu ela pra tirar assistia aquele programa e eu falava assim, eu tinha certeza que eu ia pisar naquele palco, né? A Leonina lá, já. Já pensando no look que ia usar Exato, no eu já tava palco. projetando, eu falei assim, cara, eu vou nesse programa, eu tenho certeza que eu vou nesse programa. Então, quando aconteceu, eu aproveitei tudo tanto que eu não tinha, assim, nada me abalou. Nada me abalou, tava ali, entendeu? Conversando com Lulu Santos, Thiago Leifert, maravilhoso, Anjinho, o Michel Teló também, que eu fui do time deles dois, né? Então, eu super aproveitei, assim, não tenho nada de ruim, assim, pra falar. Conta Foi pra gente uma 2016, coisa. né? 2016. 2016. Como que é o camarim da Globo? Ai, maravilhoso! Tem muita maçã? Coisa linda. Tem maçã, tem água, coisa linda demais. andou no Você vê carrinho? aquela galera passando, andei no carrinho, Andou no tirei carrinho onda. do projeto. Eu sentei naquele carrinho e falei, venci. Venci na Tudo vida, bem. cheguei lá. Né? Tudo bem, aconteceu. Mas que ótimo. Mas assim, é uma disputa, né? E toda Sim, é uma disputa competição. Traz alguns traumas, assim, na vida, né? E ali, você é muito jovem, disputando, né, a oportunidade no meio artístico. O meu grande objetivo... Não foi fácil, mas o meu grande objetivo no The Voice era chegar no ao vivo. Eu queria, porque queria fazer um ao vivo. Eu falei... Porque pra quem tá assistindo, muita coisa é gravada antes, né? Até chegar a época das As batalhas. primeiras fases são gravadas. E eu queria muito fazer um ao vivo, queria sentir, sabe, a adrenalina de fazer um ao vivo. Então eu cheguei com esse objetivo. E aí eu falei assim, cara, eu só não posso sair antes de fazer um ao vivo. Se eu sair depois, tá tudo certo. E super rolou, assim, eu realmente não passei por nenhuma situação ruim lá. Todos foram uns amores. Você ganhou. O clima de... Ganhei nada, bicho. Ganhei nada. Quem ganhou foi a Milena Jardim, maravilhosa. E cadê a Milena Jardim, que ninguém sabe onde tá? A Ana tá aqui. Para. Pelo amor de Isso, Deus, Gustavo. gente. Ela tá maravilhosa. Ela vai lá Gustavo, pesquisar ela. para. Milena, você tá convidada pra vir aqui. Pra tapar a boca do Gustavo. Longe de me causar disputa, né? Pelo amor de Deus, não. Mas foi super leve, assim. Acho que também por eu ser muito jovem e eu estar vivendo um grande sonho meu que eu tinha desde criança, assim, que eu assisti o programa, né? Gente, eu tava nas nuvens, assim. Nada me abalou. Tipo assim, ai, legal. Eu ficava ansiosa da performance, sabe? Tipo assim, antes tremia tudo. Eu falei assim, meu Deus do céu, tomara que minha voz saia, né? Mas de resto. E o rótulo de ex-participante de um reality show musical? Gente, eu acho coisa linda, tá? Eu acho assim, não tenho vergonha de absolutamente nada na minha trajetória. Eu acho que tudo que aconteceu até hoje me guiou até esse momento aqui, que eu tô com vocês. Então, sei lá, eu sou muito grata a tudo, assim. E eu tive muita sorte mesmo. Eu nunca tive uma experiência desagradável profissional, assim. Nunca passei por nada horrível. Falar assim, putz, nossa, lembrar disso me traz trauma. E outros musicais que você fez? Eu fiz o Isso Que é Amor, que foi um musical com as canções do Lua Santana, que eu também sou muito fã. E ele, inclusive, então eu fiquei foi muito assistir, feliz. né? Foi assistir. E sabendo que o homenageado está na plateia, o nervosismo no palco é um pouquinho maior? Ou vocês... Cara, Estamos no de meu boa. caso, foi porque eu sou muito fanzoca. Aí, ó, eu de Lelê. Era o nome da personagem. Mas... Pra mim foi porque eu sou muito fã do Luan, assim, desde criança eu, tipo, adorava o som dele e tal. Então eu tava muito emocionada como atriz, óbvio, como profissional e tal, mas eu acho que o que me deu palpitação foi o coração de fã, Foi né? lá do fã, né? Porque quando você é fã, gente, pode passar 10 mil anos, você E vai ele é continuar demais, né? fã. Ele é Ele é incrível, demais. ele é um fofo. Ele é uma Nós- das pessoas mais queridas. Nós Super estávamos fofo. no musical da Alcione, que a Alcione estava na plateia assistindo, né? A gente falou isso. Ai, a Karen lindo, Hills, o que marrom, tava né? marrom. Ai, E a lindo. Karen Hills falou, hoje o coração apertou um pouquinho mais, porque ele sabia que Não, eu e tem uma tava puta ali, né? responsa, né? Você fala, pô, a obra é dele e eu tô aqui em cima representando a obra dele. Então... Eu fui assistir o musical e gravar também lá. Foi incrível gravar Ai, é com muito lindo, com a né? Alcione. É tudo muito lindo. Ela é realmente uma estrela, né? Uma diva. Uma né? divona. E a gente percebia que o elenco tava bem emocionado. assim. Sim. Ah, imagino, né? gente. Você prefere saber você prefere que a produção te avise, ó, o Luan vai vir assistir? Ou você pega de surpresa, virar assim, olhar ele tá ali Não, na pelo amor de Deus, o que é isso? Se eu vir assim ele tava lá, eu ia fazer palpitação. E vocês Eu prefiro ser avisada. Avisada antes, né? Porque aí você vai trabalhando a ansiedade, entendeu? E eu gosto, tipo, de sentir essa adrenalina, assim, tipo, putz, hoje, nossa, hoje... Sabe, porque o teatro é muito vivo, então... Mesmo que fosse o mesmo texto, a mesma peça, as mesmas músicas, os mesmos arranjos, é sempre uma peça diferente. Então, a plateia dita muito isso, o elenco dita muito isso, o clima, os tempos, tudo. Então, saber que ele era lá era só, tipo... ia ser diferente também e com muito mais adrenalina, mais um negócio assim... eu adoro esse nervosinho aí de antes de A subir no subidinha da palco. montanha-russa, Eu né? gosto, não é?
E ele sempre foi seu crush, é isso? O meu crush, o Luan, Ah. imagina, eu era super criança, ele já era um pouco mais velho. 2 Era de anos mais velho, né? admiração. O Luan agora. Não, gente, mas quando eu era criança, Você tá pra mim, confundindo ou o Luan você com tinha a o minha Sidney idade. Magal, calma. Não, mas é que quando eu era criança, ou você tinha a minha idade ou você era adulto. Na minha cabeça era assim que funcionava. Então não colhei assim, não. Era mais de admiração mesmo, Fã assim. mesmo, Eu acho né? ele incrível. Acho que e ele tem um vozeirão bizarro. E ele é super carinhoso Como com as pessoa. fãs. Naquela época, né, anos 90, no início dos anos 2000, a gente não tinha tanto acesso aos bastidores da vida dos artistas, né? E agora com os filmes, os documentários, cada vez mais mostrando esse lado por trás dos palcos que a gente não conhecia, não tinha acesso, falando tanto sobre saúde mental, a importância desse cuidado, hoje a gente consegue perceber como eles sofriam lá atrás. E lá a gente não, naquela época de fã, a gente não entendia, né, o que se passava por isso. Você acha importante os artistas dividirem com o público esses momentos que eles precisam de ajuda também? Eu acho muito importante. Eu acho que a nossa vida não é só alegria, não é só estar no palco feliz, compartilhando aqueles momentos bons. Até eu, uma semana passada, eu compartilhei um momento triste, que eu estava deprê. E eu falei, quer saber? Eu vou falar mesmo, eu preciso compartilhar isso. Desabafando, você acha que os fãs podem te ajudar de alguma maneira? Muito, né? E muita gente falou assim, não faça isso, porque as pessoas que não gostam de você vão ficar felizes. Mas eu acho que as pessoas que gostam de mim vão me apoiar mais ainda, né? É isso que a gente tem que se pegar, né? Quem torce pela gente. Porque contra sempre vai ter alguém. eu Se a acho gente que for não dar dá pra- atenção a... Não dá pra ficar fingindo sempre que a gente tá feliz, porque a gente é humano, a gente não tá feliz sempre, né? Então foi bom eu ter desabafado, eu escutei muitas mensagens boas, positivas. E é isso, acho que a gente tem que ser real também, né? Em algum momento, quando tá assim, um pouco mais pra baixo, tem algum estilo de música, alguma música que você ouve nesse momento, assim, pra dar um up, ou pra te manter neste espírito, nesse estado? Geralmente, eu não gosto de ficar deprê. Eu não gosto. Eu gosto de fugir desse... eu tô sentindo triste, já vou botar um reggaeton, um negócio... Não, peraí. Mas, quando não tem jeito, bate aquela tristeza, aquela começa a pensar na vida e tal, eu falo, vou botar uma meditação, acendo incenso, boto uma luz legal e respiro, que aí eu volto pro meu centro, já começo a visualizar. Eu gosto muito de visualizar, lei da atração, essas coisas. Sim, tudo. Faço isso. E aí, se tiver que chorar, eu choro tudo que tem que chorar. Desmarco o compromisso no dia seguinte, porque eu vou estar toda inchada. Mas é isso, quando a gente tem que chorar, botar pra fora. É melhor colocar pra fora do que ficar guardando. Né, é. mesmo? Primeira brasileira sem ascendência asiática. Como que eu cheguei? Se entranhou assim, neste mundo do K-pop. Olha, eu caí de paraquedas. Pum! Essas são as melhores histórias. Porque assim, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse pra Coreia do Sul cantar em coreano. Hoje eu leio, escrevo, tô aprendendo a falar e canto em coreano, já tenho músicas gravadas em coreano. Mas o que aconteceu na minha vida foi muito doido, assim. Foi um momento que eu já tinha até desistido da carreira de cantora, porque eu estava gastando muito. Era assim, mais gasto do que retorno. Eu falei, meu Deus, eu não quero mais. Porque você gasta pra fazer clipe, gasta pra fazer música. Os boletos. Tipo, eu não posso viajar, não posso ter férias. Eu não aguento mais. E aí, quem me deu muita força também foi a banda Viva a Noite. Não, vamos lá, nisso aqui, não para não. E o meu empresário coreano. Mas tudo começou na pandemia. Eu acho que todo mundo fala isso, né? Pra você aqui. Muita gente começou muita Tudo coisa começou na pandemia. Geralmente as pessoas falam que abriram OnlyFans na pandemia, que não entraram pro K-pop, meu sabe? Deus. Essa foi a diferença. Essa é a maior diferença que a gente ouve aqui. Então, durante a pandemia, eu fui convidada pra fazer um feat com um cantor coreano que estava preso no Brasil, não pôde ir pra casa por causa da pandemia. Como que eu pronuncio o nome dele? Spax. Spax. E aí, ele me convidou pra fazer esse feat. A música chama Te Quiero Más. Tipo, ele é coreano, a música tem o título em espanhol, ele canta em coreano, o refrão em espanhol. E eu fiz a minha parte em português. Então, mistureva. Uma Torre de Babel. Tem como dar uma palhinha pra gente? Eu fiquei Claro. curiosíssimo pra ouvir Deixa esse eu ver. hit. Você me faz tão bem, do seu lado é meu lugar. Se eu te perder, eu me perco também. Baby, não honor. Não lembro a parte dele, é coreano. Mas é uma música bem good vibes, bem estilo assim, good vibes, sabe? E aí foi uma surpresa boa pra mim, eu adorei fazer isso. E a gente fez um videoclipe e tal. E eles tinham me falado, assim, o pessoal, inclusive meu assessor, Rodrigo, falou assim, olha, as fãs de K-pop não vão gostar dessa tua agarração com os Spax no clipe, elas vão vir de hater em cima de você, se prepara, que vai ter hater.
E foi o contrário, sabe? Eu fui Foi super... abraçada Nossa, pela eu fui Legião de super Fãs. abraçada. Elas me ensinaram a palavras em coreano, me ensinaram a assistir os doramas, que eu não queria assistir dorama. Porque eu achava que dorama era muito romântico, muito chato. Eu não gosto de coisa romântica. Não vou assistir não, gente. Então assista Descendentes do Sol, 6h da tarde aqui na Natália Rede TV, apresentado pela minha amiga querida Fernanda Siqueira na sessão Dorama, que é uma história de amor entre uma enfermeira e um soldado em meio à guerra. Então tem um romance, mas tem as batalhas. Não é só tem a romance, parte de não. ação também. E eu sempre falei que eu não queria, mas aí, menino, Depois do primeiro episódio, a gente não consegue mais... falar. Eu já tenho uma lista, assim, quando a pessoa me pede uma indicação, eu falo assim, que tipo você quer? Você quer ação, comédia? Tenho toda uma... Porque eu me apaixonei pelos doramas, não consigo parar. É muito gostoso, muito leve. Se tornou uma dorameira. Dorameira, sou dorameira. E a gente aprende coisas sobre a cultura coreana também nos doramas, né? Então foi uma surpresa muito boa. Eu comecei a me meter a cantar música em coreano também. Mas foi fácil aprender assim, muito rápido? Não foi fácil. Eu peguei a romanização, né? Existe a romanização, porque o alfabeto coreano é em Hangul, são aqueles símbolos. Sim. Então eu peguei, vou botar aqui na romanização e vou tentar cantar essas músicas em coreano. E, por incrível que pareça, minha pronúncia foi muito boa, que eu chamei a atenção do meu empresário coreano que está aqui com a gente, o Léo Moon Lee, da LL Entertainment. E ele me fez uma proposta. Vamos fazer o intercâmbio entre a Coreia e o Brasil através da música. Porque a Coreia está vindo... Ele já pensou isso daí anos atrás. A Coreia está vindo com tudo, vai dominar. E aí, vamos lá e vamos fazer música lá. Você vai ser a primeira brasileira a ir para a Coreia, gravar música, clipe lá. Conhecendo tanto a cultura brasileira como a coreana, o que você acha que a gente tem mais em comum, mais parecido com eles e o que é totalmente diferente? Parecido, talvez, é uma cultura da... É uma coisa cultural, assim, tipo, aqui a gente tem o samba, o carnaval, as comidas típicas. É uma coisa bem nossa raiz mesmo aqui. E lá também, eles têm muito isso também. Tem os festivais, as comidas, e eles gostam muito de mostrar isso, né? A cultura deles, a comida deles. Deixa eu ver. E o que não é parecido? É tudo. muito... Lá é tudo. A limpeza, lá é tudo limpo. E não tem lixeira na rua. Tudo é muito limpo. Mostra também muito da educação que eles têm em relação de não jogar lixo na rua. A pessoa guarda o lixinho na bolsa. E depois, em casa, bota no lixo. O que mais? A educação. Educação com os mais velhos, com os pais, né? O jeito que você vai entregar alguma coisa para outra pessoa, você tem que entregar com as duas mãos, em forma de respeito. Você tem que aceitar com as duas mãos. Tem várias regrinhas que eu ficava encantada, assim. Tudo tem um porquê. A reverência, sinal de respeito também. E muitas coisas que eu achei muito legal. E eu sempre compartilho com os meus amigos aqui. Tem até ritual de bebida. Inclusive, tinha que ter trazido um soju aqui pra ele, pra gente beber enquanto isso. Olha, já pensou? É uma bebida alcoólica? Soju é a bebida mais consumida do mundo e é coreana. Uau! E o que é? Descreva, é parece. É tipo uma cachaça coreana, né? Essa aqui ela é feita de batata doce ou de arroz, ou até mesmo de tapioca brasileira. Olha! Então, temos isso em comum, então. É verdade. Então, é muito legal quando eu levo os meus amigos num restaurante coreano. Porque eu não sei se você sabe, Coruja, mas aqui em São Paulo a gente tem a Koreatown, que é o bairro do Bom Retiro. Né, sim, onde fica a comunidade coreana. Arrisco dizer que seria uma das maiores fora da Coreia, assim como os japoneses fora do Japão aqui pela Liberdade. Sim, acho que podemos fazer quase um paralelo em relação a isso. Não tem as informações técnicas oficiais, mas tem muitos coreanos aqui no Brasil, né? Sim, que fazem... E eles ficam ali muito no Bom Retiro, né? Onde fica a empresa que eu tô sempre lá. Então parece que eu tô na Coreia. As pessoas acham que eu tô, às vezes elas acham que eu tô na Coreia, porque eu tô num restaurante coreano, tomando café num café coreano. E é tudo aqui. Eu vou pedir várias dicas depois que a gente terminar essa entrevista. Falou em comer bem, a gente está falando da mesma língua, que independente do idioma. Já provei alguns pratos que eu não sei dizer os nomes, mas eu quero provar, assim, viver essa experiência real com as suas indicações. Sabe, mas tem que ser junto com o meu empresário, porque ele é um ótimo anfitrião, ele faz os rituais de bebida e te mostra tudo. Tem que ter um ritual, não é só Fechado, comer. então vamos sair daqui agora, encerrou, agradeço. Fechou? Vamos partir daqui e já vai pro restaurante. Você vai amar, tenho certeza. Enfim, essa criança cresceu e foi pro teatro e, de repente, um dia dentro de casa... Mãe, eu tenho uma coisa para conversar com você. Fala, filho, quero te contar uma coisa. Eu criei uma drag queen.
Como assim uma drag queen? Ele é sim uma drag queen. Você sabe o que é uma drag queen? Sei, porque ele já tinha feito Hair, e no Hair ele interpretou a Margaret. Ele disse que quando olhou no espelho, com a peruca, com a maquiagem, e disse, por que não uma mulher? Por que não uma alma feminina? Já ficou com aquela... Se encontrou naquele momento ali. E depois disso veio o RuPaul, Drag Race, né? Que ele assistia. E eu tô ali, viajando com raça negra. Sabendo de nada. Aí ele me chamou e falou, mãe, porque eu já saí montado, mas não dei nome pra drag. Não falei pra ninguém. Mas nem meus amigos acreditam na minha drag, mãe. Eu falei, por quê? Ele falou, não sei. Ele disse, Daniel, você canta muito, você não precisa disso. Aí ele falou, você vai ver onde eu vou chegar com ela, mãe. Eu acredito muito nessa drag. Eu falo, filho, se você acredita, é o que a gente vem fazendo desde pequeno. É isso que você quer, é isso que a gente vai atrás. Se você acredita nisso, eu estou 200% com você nisso aí. Vamos embora. E estamos aonde, Brasil? No mundo, né? Não Estamos apenas no aonde, Brasil, Brasil? no mundo. Não é? E o nome Glória Groove também não deixa de ser uma homenagem. É uma homenagem, pra você. sim. Porque de 2004 a 2008, eu fui backing vocal de Gloria Gaynor. Toda vez que ela vinha pro Brasil, a minha banda Groove Machine, que é aquela dos anos 70, tocava com a Glória e eu fazia backing. Então eu brincava, o Dani nessa época tinha uns 9. Eu dizia, ela me imita, ela usa os 2 Gs que eu uso. E troca com a minha banda, ela roubou minha banda, entendeu? Ela é muito roubona. Mas chegar. E contei a história da We Survive, que era o hino, aqui considerado o hino dos gays. Nem a própria Glória sabia disso. Ela ficou sabendo no primeiro ano que ela veio pra cá, porque o Olímpia, na casa de shows, era forrado de drags no show dela na frente, né? E eu expliquei isso pra Glória. Então ela ficou com essa informação, guardou tudo isso, colocou numa panela. Sim, Salabim, né? E Sim, tirou. levou ali no micro-ondas por uns minutinhos Sim, e saiu. falou, mãe, você é a minha primeira imagem de drag que eu tenho na minha cabeça. Porque de dia você tava lá lavando louça, fazendo minha comida, me levando pra escola, de avental, toda mulambenta. De noite você aparecia maquiada, com uma roupa brilhosa, um salto, pegava suas pastas e falei, nossa, ela virou outra pessoa, né? Tipo, é a primeira drag, é uma transformação, né? Então, esse é a homenagem por conta dos Gs, né? Então, juntou a Gaynor, a Glória, a Groove, Gina, Garcia e Diva. tudo. Então, ele falou, você foi minha primeira diva, mãe. Então, ele falou, realmente foi para homenagear você, Monteiro. Porque quando eu perguntei qual é o nome dessa drag, ele falou, Gloria Groove. Falei, gostei do nome. É sonoro, é musical, né? Eu falei, mas por quê? Aí ele contou, né? Eu falei, ai, filho... Mais um momento que mamãe se mais um emocionou momento ali. que mamãe chorou. Um palco como Rock in Rio, por exemplo. Se eu te falar, foi muito grande essa emoção pra mim, porque eu nunca tinha ido ao Rock in Rio. Então, pra mim, foram várias Já é uma emoções dentro de estrutura uma... gigantesca, um público enorme, Não, né? ir a primeira vez, ir como backing de Glória. E essa história tem que ser contada porque quando a Glória chegou pra mim e falou assim, ai, mãe, eu acho que eu vou precisar você fazer backing pra mim. Eu, tá maluco? Falei, por que eu não iria fazer backing pra você? Falei, eu fiz pra Deus e o mundo, pra mim é uma honra, né? Vai ser um sonho, né, fazer. Então eu fui com ele pela primeira vez no Rock in Rio, fazendo backing para a Glória. Então foram várias emoções dentro de uma só. E eu lembro que eu falava assim, você não olha pra mim no palco, não fala comigo. Porque Eu vou senão estar ia... me segurando para eu não chorar. E eu preciso cantar, entendeu? Se canta, se chora, não canta. Trava aqui. Ali, né? Trava, não dá. Falei, então não fala comigo. Aí, Então, ok. duas de costas, Juro. assim, pra outra. Não, a sorte é que ele ficava lá na frente e a gente ficava aqui, né? O backing, lembra do backing? A gente fica atrás. Aí eu lembro que tinha combinado um momento onde a gente ia ter que falar, olha, depois que a gente cantar a tua voz, o resto do backing sai para eu agradecer a sua presença. Tá tudo bem. Olha, minha mãe, Gina Garcia, obrigado, mãe. Ia beijar minha mão. Ok. Quando eu tava terminando a música, o público começou a cantar, de repente a Glória parou de cantar, eu falei, o microfone dela falou, porque eu tava olhando pro público, né, aquela massa cantando, embevecida, assim. Falei, acho que o microfone da Glória falhou. Quando eu olhei, a Glória assim, ó. Chorando, né? Falei, o que a mãe faz nessa hora? Eu falei pra ele não chorar. Aí eu me acabei, né? Me acabei na hora que ele falou. E nós Minha assistindo mãe, do outro lado meu também nos pai. acabamos, né? Vocês não têm noção. E depois tinha que voltar pro back, né? Daí foi a sua vez de pedir uma ajuda pro coleguinha, dar uma força aí. Que eu também Meu Deus. me Mas recuperando. foi demais, demais. Super emoção, Rock in Rio. Foi um dos momentos mais emocionantes do meu filho. Foi. Que eu posso lembrar, assim, do que a gente já passou juntos, assim, cantando e tudo. Foi um dos mais emocionantes. Foi. Posso afirmar com certeza. E pra você, pra Gina, tem alguma diferença entre a Gina, mãe do Daniel, e a mãe da Glória Groove?
Na verdade, não. Eu costumo até dizer assim, o meu sonho sempre foi ter 2 filhos. E eu tenho um casal, né? Eu tenho o Daniel Garcia e tenho o Glória Groove. Mas é muito louco você olhar a persona dentro do seu filho, né? Mas assim, pra mim, como mãe, não tem diferença. Eu lembro que no começo eu tinha muita dificuldade, porque acostumado, né? Filho, bebê, eu chamei de bebê. Bebê, filho, não sei o que, ele tava de Glória. Aí ele olhava pra mim com um olhar fuzilante, assim, ó. Tipo, a imprensa toda aqui na frente. Aí ele falava, tá bom, mãe. Você tem licença poética porque você é minha mãe. Então, se você me chamar de Dani, eu vou olhar. Se me chamar, né? Aí ele me explicou, quando eu tiver de Glória, mãe, poxa vida, respeita a minha personagem, né? Eu falei, não, eu vou aprender isso aí, desculpa, filha. A força do hábito, né? Então, às vezes, quando a gente tá nas coisas, eu, Glória, ele, ai, que linda ela. Aprendeu Agora direito. ela aprendeu a chamar de Glória. Foi educada ali, né? Não, sim, pra gente, né? Respeitar o personagem, que é o que eu falo. E a mesma dúvida das pessoas que não entendem do LGBTQI, enfim, a gente vai explicando. As pessoas chegam e falam assim, como é que eu trato Glória, de ela ou de ele? Eu falei, deixa eu te explicar, Glória não é trans. Quando você tem uma pessoa trans, ela quer ser chamada de ela 24 horas por dia, porque esse é como ela se identifica, certo? Mas Glória não é um trans, é um homem homossexual, blá, blá, cis. Falei, então assim, se ele tiver de Daniel, você pode chamar ele de Daniel, não vai ter problema. Se tiver de Glória, mas os fãs já acostumaram tanto, que mesmo Glória desmontada, eles chamam de Glória. Então tá tudo certo, entende? Tanto faz, Daniel ou Glória. Amiga, você mudou tua vida, assim, completamente por conta da novela Força do Querer também, né? Que a tua música engatou lá e deu no que deu. Com a Bibi Perigosa. Pois a Bibi Perigosa era ela, tá? Pra quem não sabe. Aí, a minha música Salto 15 foi um dos meus primeiros lançamentos. Que foi assim, uma grande surpresa pra mim. Do meio pro fim da novela, ela começou a ser tema da Bibi Perigosa. E aí, um dia, me disseram que talvez a música entrasse, eu autorizei. E um certo dia, eu tava na van até indo pra um show. E aí, eu comecei a receber muita mensagem. Lari, sua música tá na novela. E assim... Gente, até arrepiei agora. Foi uma conquista muito grande. Até porque era uma audiência absurda a novela naquela época. Eu lembro perfeitamente da cena dela puxando o cabelo da menina, arrancando os cabelos com a mão. E tava tocando minha música. Da Carla, nesse momento, né? da Carla Dias. Carla Dias. E aí, nesse momento, tava tocando minha música. Eu falei, caraca, lembra que aí baita a música? conquista. Canta um pedacinho. Ela é assim, salto 15, vermelho na boca, cabelo solto e pouca roupa, perfume doce, chiclete na bolsa, tô preparada que hoje a farra vai ser boa. É uma música bem empoderada, sabe? Entendi. Gente, e aí foi só sucesso? Foi. Você ganhou dinheiro na Cara, época? a música, quando ela entra na TV, assim, ela dá um rendimento legal. Ainda mais falando como compositora também, porque eu também escrevia música. Tá. E é legal, foi legal. Eu não lembro exatamente quanto eu ganhei na época. Mas você viu só subindo a conta, né? Mas dá pra se endividar. Eu adoro isso. Tive vários cartões na época. Estão todos bloqueados? Estão. Mas eu tive. Mais ou menos isso, né, amiga? Tipo isso. E você chegou a conhecer a Juliana Paz? Não conheci. Não acredito que você não conheceu a Juliana. Não conheci. Gostaria. Ela é maravilhosa. Né? Ela é maravilhosa. Gente, aproveitem, entrem aí no nosso canal do TV Fama. Tem várias entrevistas com a Juliana Paz no TV Fama. Ela é maravilhosa, assim, atende super bem a nossa equipe. E linda, né? Ela é. Que mulher incrível, assim, muito simpática, sabe? Mas que bom que foi sucesso. E Lari, gente, é engenheira. Como assim, gente? Deixou a engenharia, começou a se dedicar à música, ou você já cantava escondido, e aí depois, você sabe de uma coisa? Não quero mais saber de cálculo, não. Vamos por aqui. Olha, eu já cantava. Eu sempre gostei de cantar. Eu comecei... Meu amor pela música, ele começou com a minha mãe em casa, com karaokê. Minha mãe sempre teve karaokê. E aí eu cantava com ela, e eu sempre levei a música como um grande hobby.
E quando eu entrei na faculdade, alguns amigos sabiam que eu gostava de cantar e tudo mais. E eu recebi alguns convites de amigos para participar dos shows, sabe? Deles, assim, uma galera que eu conhecia de Niterói mesmo, que tinha banda, que tinha grupo de pagode, me chamava às vezes para dar uma palhinha. Você é de lá, de Niterói. Sou de Niterói. E aí, numa dessas participações, foi uma virada de chave, assim, pra mim. Falei, cara, acho que eu quero levar a música como um trabalho, não só como um hobby mais. E aí, eu terminei a faculdade de engenharia de produção. Ali, do meio pro final, eu fui conciliando as duas coisas, fazendo aula de canto, procurando, né, por onde começar, porque é difícil a gente começar a ser cantora. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu mergulhei de cabeça na música. Amiga, é verdade que é muito cálculo mesmo? É muito cálculo. Você é boa nisso. Igual a Lesha também, né? Lesha é boa também no cálculo. Pois é. Gente, como é que pode? Lesha fez matemática, se eu não me engano, Sim, né? ela é ótima nisso aí, Lesha gente. é demais. E você é danada, vai ali... Eu gosto de Sente números, saudades? sabia? Cara, eu não sinto saudade, não. Eu Não. gosto mesmo de trabalhar com arte, com música. Mas eu sinto que a faculdade... A faculdade de engenharia de produção, ela ensina muito a gerir negócios, sabe? Tá. Então, eu acho que me ajudou, de certa forma, a gerir a minha carreira. A gerir os recursos mesmo, a você saber administrar o seu tempo, o seu dinheiro, tudo, Sim, sabe? sim. Então, eu acho que ainda está presente em mim essa faculdade. E quanto tempo você deixou? Quanto tempo eu me formei já? É. Caraca! E bastante tempo, né? 2015? 2016, foi 2016 que eu me formei, isso. 2016. Gente, é uma loucura, né? É uma loucura. O que tem de bom pra fazer em Niterói? Me conta. Que eu nunca fui lá, quero ir lá. Eu gosto muito de praia. Sabe que eu nunca fui lá em Niterói? Tá convidadíssima. Tenho vontade. A praia lá é uma delícia, Itacoatiara. É. A vida noturna lá já tá meio caída, não tem Por muita quê? coisa, não. As coisas abrem lá e não dá muito certo, não. Mas eu vou pro Rio, eu moro no Rio hoje, né? Aham. Eu sou de Niterói, mas eu moro lá no Rio. E o Rio é muito bom pra tudo. Mas praia eu gosto mais de Niterói. E pra morar, você prefere mesmo no Rio do que em São Paulo? Eu, na verdade, estou sempre numa confusão mental, se eu venho pra cá ou não, num dilema. Porque eu amo o Rio, eu amo a energia de lá, minha família tá lá, mas o trabalho é aqui, cara. Tudo que eu conquistei esse ano foi por eu ter vindo pra São Paulo, sabe? É mesmo? Eu acho que eu passo 40% do meu tempo aqui. É muito engraçado isso, né? Porque todo mundo antes dizia, eu tenho que ir pro Rio, porque no Rio tem tudo lá, tem as emissoras, tem isso. E a gente está percebendo que o funk, o pop, todos os ritmos, mas principalmente o funk, tá vindo para cá, né? Muitos funkeiros estão vindo gravar aqui, fazer muita coisa aqui. Sim. E aí volta pro Rio e lança lá. Eu percebi isso. Vários artistas de funk passaram por aqui, você é de pop, mas vários artistas falaram isso aqui pra gente. Eu acho que aqui a galera é mais profissional, sabe? Eu acho que aqui tudo acontece muito rápido, tudo muito mais prático, a galera quer fazer acontecer. E no Rio é mais sol, praia, se der tempo eu vou. A gente fala bora marcar no Rio, é tipo assim, se você marca com a pessoa, na semana anterior você confirma, no dia anterior você confirma, no dia você confirma, meia hora antes você confirma, você nunca leva fé que vai acontecer, sabe? Né? E aqui em São Paulo você falou e foi, marcou, tá marcado, tá certo. E é isso. Eu gosto muito daqui. Aqui a gente até se assusta quando a pessoa dá cano, assim. Eu sou meio workaholic, assim, eu gosto muito daqui. E quando você decidiu cantar profissionalmente? Nossa, é isso. Acho que desde que eu nasci. Já nasceu cantando. Em vez de chorar, nasceu cantando. Mas eu não tive coragem, eu fui muito covarde. Sério? A minha mãe e tal, a gente, naquele perrengue de vida de artista, né? Uhum. A gente trabalhou no circo. Minha mãe dando aula de dança a vida inteira pra sustentar a gente e tal. Era só eu e ela. Minha mãe era mãe e pai mesmo. E eu não queria ter essa vida louca, porque eu falava, cara, que inferno, assim, sabe? Uma coisa assim. Então, às vezes você tem um projeto, eu tenho dinheiro, depois você tá pobre, aí você tem que... Você tá entendendo? É uma coisa muito difícil. E aí eu fui estudar economia.
E aí eu percebi... Para estudando economia, já sabia administrar o valor do cachê, os royalties das músicas. Não, é muito né? muito difícil quando fala da gente. É muito fácil dar preço, né, para outras pessoas. Até falar isso é caro, isso é barato, mas quanto custa o meu talento? Ainda mais uma coisa poupável, que não é poupável, né? A gente tá falando de sonho, de arte e tal. Então, eu fui estudar economia e eu descobri... Eu saí da economia no meu retorno de Saturno com 28 anos, porque eu descobri que 1 mais 1 não são 2. Depende de quem está sentado na mesa. Se você tiver com uma pessoa, pode ser 15 ou menos 6. Não é uma linha reta. E eu saí da economia. E aí eu fui para a arte, voltei para a arte. Minha mãe falou, Nayá, faz o que você gosta, senão não é para sempre. Aí eu voltei e fui estudar teatro. E aí voltei a ter contato com música, com tal, voltei a cantar e comecei a pensar na minha identidade musical da Nayá. E aí eu percebi nesse corre de você ter um produtor, de você ter alguém que vai te bucar, que vai te empresariar, que também essa política existe nesse lugar. Meu primo, por exemplo, ele é empresário de futebol. É muito político. Sim. É uma coisa que é um jogo, né? Dentro dos gramados mas e que fora. Eu nunca imaginei que fosse assim. Palco e fora, nos porque eu fui criada com a minha mãe que morava em comunidade. Ela morava com Osho. Sabe o Osho? Tem até um negócio no Netflix. Sim. Ela era hippie real, assim. Não é hippie de... hippie raiz, né? Hippie raiz. Não é hippie hoje que eu uso uma saia. Então, que eu acho que hoje tem essa coisa do alternativo de shopping, né? Do ar-condicionado. Que a Vila Madalena tá cheia. Tipo assim, que as pessoas... a cabeça é alternativa, não é o que você veste. Não são as atitudes, né? É a atitude, não é a palavra, né? As pessoas falam, né, que são cult e tal, ou falam frases já parafraseando alguém, mas as pessoas às vezes não são nada alternativas. E a minha mãe é raiz, assim, hippie raiz mesmo. E ela ela acreditava no processo coletivo. Então, eu já vi várias brigas do grupo de teatro dela, que ela tem o Claudinei Roberto, maravilhoso, artista plástico, que é um... Assim, vão me matar, mas é um preto pobre ferrado que entrou... Porque preto pobre aí já vira outras coisas, mas é verdade. Ele é um cara que foi adotado e tal. Ele não estudou em escola particular, entrou na faculdade pública, na USP. Hoje dá aula na USP. Uau. Ele trabalhou com o Emanuel Araújo anos, que é o cara do Museu Afro-Brasileiro. Então, olha a potência, né? E ele quantas potências juntas reunidas, muito né? Amor, muito amor. É fazer arte por amor, né? É difícil para quem faz a arte por amor... Se tentar deparar fazer política. Sobre esses tópicos que você levantou, a emoção, sensação e sentimento. Tivemos semana passada aquele comercial emblemático de Elis Regina cantando com Maria Rita. Ai. Que despertou... já vou queimar meu filme aqui. Despertou também o interesse do público, gerou likes, reverberou nas redes sociais, teve engajamento que a marca falava. O que você achou? Fala você pra mim. Assistindo o comercial é emocionante, sabendo que teve a possibilidade da mãe cantar com a filha, sabendo que a mãe morreu quando a filha tinha 4, 5 anos, elas não conviveram. A tecnologia possibilitou isso. Vendo apenas por esse recorte, por esse lugar, é emocionante. Mas vendo os interesses que estão por trás, o interesse não é uma homenagem, é vender o carro. E estamos usando uma artista que não está mais aqui para uma publicidade. Então, levantou várias discussões, várias polêmicas. Eu vou falar 2 coisas esquisitas, tá? Que vai soar horrível e problema de vocês engulam. Ou não, ou cuspam. Existe a melhor cantora do Brasil? Existe a mulher mais bonita do Brasil? Você acha que existe? Existem os concursos, mas são... Mas os concursos são lixadíssimos. E são, como a gente falou, são itens genéricos. A gente não consegue mensurar qual voz mas você é melhor. Fala... Não, de beleza. Vamos falar de beleza. Uma coisa mais fácil, assim, que é estética, né? Porque beleza pra minha cabeça, tá? Beleza é uma conta matemática, que é beleza igual a conteúdo mais estética. Não adianta a pessoa ser linda e ser muito chata e fedida. Ou, entendeu? Você não vai... Você acha que existe o homem mais lindo do mundo? Olha, acho que pode ter. Eu duvido. Mas eu acho que beleza, né? Cada lugar é um lugar. E, para começar, eu não acredito na competição de talento. Então, assim... Reality musical você não aceita, não, então? Eu não acredito. Eu aceito, mas eu não acredito nessa filosofia, né? Então, assim, eu não acho que tem o melhor cantor. Se você sair hoje aqui...
sei lá, você vai para Pinheiros, para Vila Madalena, você vai ver tanta gente boa. E aí como que você vai falar que uma pessoa é a melhor cantora do Brasil? A Elis Regina é foda. A Elis Regina é maravilhosa, eu escutei ela demais. Ela é uma referência para mim. Marcou gerações, né? Marcou gerações. Que momento que ela viveu? Em que circunstância que ela viveu? Né? Os filhos dela estão aí para propagar e continuar mantendo o legado artista, dela, né? até porque eles ganham dinheiro com isso. Então, eu não acredito nisso, assim, né? A gente cantou uma música da Elis Regina e falaram assim, a cara do Eduardo já tá me crucificando, porque não pode falar mal de... Eu não tô falando mal dela, né? Sim, é o seu ponto de vista, não, a sua opinião assim, é livre. eu tô falando que ela é linda, que ela é foda, que ela é uma cantora enorme, uma estrela, mas eu não acho que ela é a melhor cantora do Brasil. Eu não acho de verdade. Eu acho que tem muita gente que é maravilhoso. Não dá pra colocar esse lugar pra ninguém. Não, estrelas só tem no céu, e muitas. Não tem estrela aqui na Terra. A gente é humano. A gente só está trabalhando. É um ofício também. Não é uma coisa assim... É aquela coisa que eu achei tão linda da Sandy, que os pais da Sandy falaram assim, que desde pequenininha a gente conversou com a Sandy e falou assim, Sandy, você só tem um trabalho diferente. Não acredite na histeria. Olha, exato. Ela não é... A Sandy também é a mulher mais linda do mundo. Tem uma voz incrível. Existe isso? Não existe. Todo mundo tem a sua beleza, tem o seu talento, tem o seu axé, tem a sua luz. A Elis Regina foi maravilhosa. Ela é demais. Ela é uma inspiração para todas nós. Mas não dá para colocar num lugar do além. Ela é humana. Ela foi humana. Infelizmente, gente, não foi Deus. E aí, esse comercial de uma montadora, que a gente não fala a marca. Eu te chutei. Não, sem problema. Esse comercial da montadora é engraçado porque eu vejo esse movimento com as nobrezas, né? Porque eu acho que assim, a gente vive a síndrome dos pequenos poderes, né? Então, a Rede Globo... Fique à vontade, que você pode falar qualquer coisa, então, não se prenda. Sobrenomes importantes, então, os Menezes, os Duarte, os não sei o quê, são todas monarquias, porque são pessoas que já estão as portas todas meio que abertas, você fecha se quiser, se tiver muita... Né, Você é muito bom para fechar uma porta dessa, né? Mas, assim, são nobrezas, para mim são pequenas monarquiazinhas, principados, como que chama aquilo? Castelinhos. Então, tem castelinhos de pessoas, tal, não sei o que. E tem gente que vai virar, que é o burguês, que é o pirata, que vai lá e quebra tudo e consegue entrar nesse lugar. A gente ainda vive isso, um pouco. Ou muito. Eu acho que com a internet a gente melhorou muito depois do Whindersson Nunes, que a gente mudou mesmo, assim. Começou a entender que pela internet a gente consegue também... Não precisa ter um sobrenome, né? A tecnologia veio para ajudar. No caso do comercial, foi a tecnologia que trouxe a eles de volta. Mas a Maria Rita, ela falava muito isso. Eu não sou minha mãe, gente. Eu não quero ser minha mãe. A minha mãe não voltou. E aí, então ela sempre lutou para se descolar, se desprender desse lugar da filha, né? Por mais que o timbre de voz dela é impossível, porque a gente lembra imediatamente. Porque não tem jeito, não tem corpo, como né? Exato. São todos os DNAs lá. Então, eu acho um pouco assim, também achei meio assim... Mas eu gostaria de conversar, se um dia a gente conversasse. Eu gostaria de conversar, entender qual que foi, por que ela decidiu. Porque ela sempre lutou. Mas também pode ser uma coisa assim também... já passei, já evoluí, já estou em outra. Você que faz arte por amor, quando você se depara com um artista que faz arte somente pelo dinheiro, somente pela vantagem, somente pelos likes, como que você sente isso? Como bate agora em você? É isso, né? A gente tem que dançar também. E assim, dentro da arte, a gente tem dois lugares que é o entretenimento da música, né? A gente tem o entretenimento e a publicidade, que estão permeando sempre. Eles bebem da arte para fazer jingle, né? E aí tem músicas que são quase jingles, né? E são campanhas memoráveis, né? Já tivemos campanhas memoráveis que entraram para a história da publicidade e tem outros que a gente vê que a música é apenas a música pela música para vender ali aqueles 15 segundos do tempo. Mas às vezes é a verdade da pessoa, né? Porque eu tentei muito fazer isso, tá? Durante algum tempo, eu fiquei com muita... Falei, não, vou fazer uma música que vai colar, vai ser um chiclete... E não aconteceu, porque não era a minha verdade. Às vezes é o chiclete que gruda no cabelo, não o chiclete que gruda na mente das pessoas. Todo mundo quer ser a Anitta. Todo mundo quer ter o mercado dela. Um pouquinho, uma fatiazinha da Anitta. Mas não é minha verdade. E aí demorou para eu entender isso e falar assim, poxa,
Não, eu acho que eu tô tentando fazer uma fita, não é a minha realidade. E aí agora eu vim com esse projeto na AES Samba, que é um projeto que eu falo, cara, cheguei em casa, sabe? Parece que é assim, puxa. Estou à vontade, confortável e sei o que eu tô E é o fazendo lugar da minha bem. voz, é onde eu me encontro, onde eu me identifico, não tô forçando nenhuma barra. E é um momento que você se diverte? Muito, muito, muito. Tem aquela... Eu imagino que a rotina do artista, né, do cantor, a gente acompanha muito aqui no TV Fumando dos Bastidores, é muito corrida, às vezes não dorme direito, não consegue se alimentar bem, faz um show aqui, um show em outro lugar, faz mais de um show no mesmo dia. Então, é uma rotina atribulada, que para quem não gosta, fica ficando pesado, né? Se torna uma coisa pesada para administrar. Mas quem faz com prazer, vê de todas as dificuldades, tira uma lição e aproveita o momento, né? Demais, demais, assim. Tem que fazer por amor, porque não tem uma, assim... É claro, assim, as pessoas falam assim, mas você quer ser famosa? Não sei se eu quero ser famosa, mas eu quero viver com dignidade. E para isso, qual que é o ativo do cantor? O público que vai comprar meu ingresso. Então, eu preciso ser, pelo menos, reconhecida como Reconhecida pelo seu cantora. trabalho, né? E aí isso quer dizer também ser famosa um pouco, né? Agora, eu não quero ser uma celebridade. Eu quero ser... Eu não vou ficar no lugar da celebridade que, de repente, eu só sou uma mulher que não tenho... Eu sou cantora, eu tenho um ofício, né? Eu posso até ser uma celebridade pensando nesse lugar de vender o meu ofício. Mas está tudo conectado, não é uma coisa assim... Eu só quero aparecer. Os professores são grandes incentivadores, né, geralmente, durante o nosso período acadêmico, de plantar aquela semente e depois ver lá na frente que colheram sucesso. Você tem essa relação com Então, ninguém nunca soube que eu queria ser cantora. Então, quando eu estava na escola, ninguém tinha noção. Como eu disse, eu comecei a cantar na pandemia. E na pandemia, eu estava no meu último ano escolar, que eu fiz tudo online. Então, os meus professores, tem alguns que falam comigo assim no meu Instagram ainda, que respondem direct, é muito legal ver onde você tá indo, a forma que você tá batalhando pela sua carreira. E eu acho isso muito legal, assim, porque foi uma surpresa para muitas pessoas, até que eram bem próximas de mim, porque eu sempre guardei esse segredo, assim, que eu queria ser cantora Sete Chaves. Você tinha pra você, só isso, você não abria nem pra família? Não, eu tinha muito medo, assim, pelo meu pai, pela minha mãe ter muita... Trabalhar com isso, entender muito sobre, eu tinha medo da reação deles e da reação das pessoas também. E aí eu botei na minha cabeça que eu só ia contar com 18 anos, e é algo que eu sabia desde os meus 8 anos de idade. Uau. Então, como se eu guardasse há muitos anos mesmo. Então poderia ter sido uma musa teen ali, né, crescendo um público infantil. Mas eu pensava tudo, eu pensava assim, nossa, deve ser tão difícil fazer uma transição de público infantil para um público Isso mais com 8 velho. anos. Com 8 não, com uns 14. 14 eu já tinha essa cabecinha, assim, nossa, deve ser difícil fazer essa transição. Eu vejo pelo Justin Bieber, né, que aí os pais começam a querer fazer os filhos não assistir aquele conteúdo, mas o cara tá crescendo, ele não pode cantar mais pra criança, enfim, fica essa confusão. E eu falei, não, vou me lançar só com 18, que eu vou poder fazer show normal, porque menor de 18 também não pode fazer show. Então, eu tinha tudo isso planejado na minha cabeça. E ao longo do caminho você teve que ser emancipada também. Mas eu fui emancipada não pela minha carreira, eu fui emancipada porque com 16 eu queria ter meu próprio dinheiro. Aí eu abri uma loja de desapego de roupa com 16. Aí eu pedi pros meus pais me emanciparem, pra eu começar a ter a minha empresa, pra eu começar a juntar o meu dinheiro. E aí, com esse dinheiro que eu... Já começou a construir o seu império. Com esse dinheiro que eu juntei com a loja de desapego, eu investi no início da minha carreira. Entendeu? Eu fiz meu primeiro clipe, gravei minha primeira música. Foi assim. Chegamos até Some. Some. Que é uma parceria com um Lil Wind. Eu tinha falado Little Wind, me equivoquei na abertura. Lil Wind. Isso. Quem é esta pessoa que a gente vendo aqui, Lil Wind? Parece que a gente não conhece, mas todo mundo já conhece. É apenas esse o nome. Whindersson Nunes, galera. Só que esse alter ego dele na música, ele chama de Lil Wind. Mas a minha nova música de lançamento, Some, que faz 10 dias que eu lancei, é uma parceria com o E quando vai ser a Whindersson. próxima? Ah, para com isso. Eu acabei de entregar um feat com o Whindersson, aproveita. Mas enfim, eu tô muito feliz com esse lançamento, tá sendo um sonho. Eu não sabia que era um sonho pra mim ter uma música com o Whindersson. É muito legal poder descobrir essas coisas no meio do caminho, assim, né? E tá sendo demais, cara, eu tô amando. E como começou esse feat? Você mandou um direct pra ele chegou até você, falou que quero fazer uma música. De onde surgiu essa parceria inusitada? Sim, é muito inusitado mesmo. Mas eu conheci o Whindersson ano passado,
numa viagem que a gente fez pra Punta Cana, no estádio de uma amiga, da Gabi Lopes. Gabi Lopes, a Gabi Weekend, né? Isso mesmo. E aí eu conheci ele lá, ele foi super gentil comigo, eu adorei a vibe dele, eu já conheci o trabalho dele, era apaixonada, né? Sempre acompanhei bastante. E tem sempre aquela impressão, né? Como é que a pessoa deve ser pessoalmente? Será que é a mesma coisa? Será que não é? E ele me impressionou, ele foi além do que eu podia imaginar, né? De humildade, de ser atencioso, enfim. E um dos dias na viagem ele falou que ele tinha o projeto do Lil Indy, que era a versão dele de cantor. Ele ainda não tinha lançado? Já tinha. E aí ele falou, tem alguns amigos compositores, se você quiser fazer alguma música, me avise e tal. Enfim, foi passando o tempo e aí eu escutei Some de novo, porque eu sabia que eu queria um feat masculino nessa música. E aí eu falei, gente, será que vai dar certo com o Whindersson? Aí eu comecei a escutar as músicas dele pra ver e eu falei, meu Deus, vai encaixar perfeito isso. E aí eu mandei uma mensagem. Falei, olha, quero Oi, não some. Então, olha o que eu fiz. Eu mandei, oi, quero te mandar uma música. Aí ele falou, oi, manda. Aí eu sumi. Demorei 2 meses pra mandar a música pra ele. Eu mandei a mensagem. Por que você sumiu? Pra entrar na vibe da música. Mentira, não foi isso, não. Fazer um laboratório pra personagem, né? Exatamente. Mas não foi nem por isso. Eu sei que quando eu voltei, apareci, eu falei, ainda dá tempo. Ele falou, manda. E quando eu mandei, ele já gravou no mesmo dia. Ele foi, tipo assim, muito rápido. A gente já gravou o clipe. Enfim, foi incrível. E o clipe é muito legal, porque ele é esteticamente simples, Sim. que é um fundo branco com as 2 escadas. Mas as projeções, as imagens, esses encontros e desencontros que vocês vão tendo, subindo e descendo a escada, saiu tudo do seu HD? Saiu tudo do meu HD. Eu sabia que eu queria um clipe simples, mas que entregasse, que fosse bonito. Eu falei, eu quero que seja clean, mais chique, sabe? Sim. Uma coisa mais suave de assistir pra galera concentrar mais na música. E Porque também às vezes tem isso, né? A música é muito boa, a gente vê tanta coisa no clipe acontecendo e que não acaba, muita a atenção. música acaba passando batido. Exatamente. E eu falei, não quero que isso aconteça com essa música, porque eu curto muito essa música. E aí foi quando eu tive a ideia de colocar um fundo branco, assim, onde as cores, né, que tomassem conta daquilo, não tivesse muito cenário. O único cenário do clipe realmente são as escadas. E é como se contasse são 2 escadas, né? É o meu lado da história e o lado dele da história. Então as escadas se encontram, às vezes elas estão viradas, às vezes só tem uma, só tem outra. E é o que a música canta, né? Idas e vindas de um relacionamento que é meio ioiô, aquele casal que vai e volta, não sabe o que tem. E queria muito as suas referências também. Você também serve de referência para outras meninas que te seguem, que têm o mesmo sonho. Então, isso não entrou na minha cabeça ainda, mas algumas pessoas já me falaram isso. E eu fico assim, gente, será que eu sou o que elas foram pra mim, são pra mim? E isso rola. Eu acho muito legal isso também. Quando alguém fala, nossa, botei essa roupa aqui porque você usou. Nossa, eu comecei a usar esse cabelo porque você usou. Isso é muito legal mesmo. Tipo, saindo daqui, vai ter um monte de gente eles mandando, olha, eu fiz esse delineado branquinho porque eu vi no podcast. Faça um delineado, galera. Aqui, ó. Como você se sente nesse momento de ver, putz, virei referência? Você também tem que ter um cuidado, né? Uma responsabilidade, né? Porque assim como você pode influenciar as pessoas pro bem, você pode influenciar as pessoas pro mal. Mas eu me preocupo muito com isso, porque no início, quando eu comecei a cantar, eu sempre fui magrinha, né? E a galera criticava muito meu corpo, perguntava se eu tava doente, enfim. E aí eu comecei a olhar e no Brasil realmente não tinha muitas referências de cantoras que têm um biotipo igual ao meu. Foi aí que eu me apaixonei mais pela Ariana Grande, porque ela é magrinha e ela é linda. E eu ficava, meu Deus, será que eu vou ter que colocar silicone? Será que eu vou ter que fazer alguma coisa pra eu, né, ganhar mais corpo? Porque aqui no Brasil todas as cantoras são assim. E aí eu fui e falei, não, eu vou criar a minha própria personalidade, vou me inspirar na Ariana Grande, que tem um corpo parecido com o meu e que eu acho ela linda, maravilhosa, e ela é tão talentosa quanto as outras. Então, E você é tão talentosa quanto ela também. Então eu quero ser esse tipo de pessoa para os outros, sabe? Poder inspirar nesse lado também. Com o tanto de seguidores que você tem hoje, são mais de 800 mil seguidores só no Instagram. Tem um monte de gente que elogia o trabalho, que vai te enaltecer, vai falar que ouve a música em diversos momentos, mas vai lá e tem o bendito de um hater. No meio de 1 milhão de comentários positivos, tem um negativo. Te afeta de alguma maneira quando você lê algum hater? Não posso falar que não, porque afeta sim. Só que
já me afetou mais. Hoje em dia eu tô aprendendo cada vez mais lidar com isso. E quando eu tô, assim, muito tranquila com o que eu entreguei, da forma que eu me dediquei, cara, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não chega nem a me abalar, não. Mas, por exemplo, nessa época que começaram a falar que eu tava muito magra e tal, acabou entrando na minha cabeça e eu comecei a realmente achar aquilo. Marquei um médico, inclusive. Chegou a ter essa piração de quase fazer um procedimento estético. Me senti pressionada. Por causa dos comentários que você estava recebendo. Exatamente. Então, hoje em dia, eu tento filtrar muito que realmente é uma crítica construtiva ou que é algo só pra me afetar e o problema tá na pessoa, não em mim, né?